Olha só, pessoal, a Samsung mal lançou o S21 FE aqui no Brasil. Eita, já conseguimos uma unidade aqui, olha, rapaz, essa caixa aqui não é dele não, aqui é a caixa do S20 FE. Mas calma lá que nós vamos dar um jeito, olha. Eita, aí, desce, bora, fica mais, apareça aqui. Olha aqui ele, pessoal, o Galaxy S21 FE já está aqui. E claro que nós vamos fazer o unboxing e primeiras impressões, só que só depois da vinheta. Mas olha só a diferença, gente. Se a gente olha aqui lá, olha, de lado aqui, rapaz, a diferença de uma caixa para outra é gigante. Por que, Reciel, isso aí aconteceu? Porque eles tiraram o carregador. Tiraram foi tudo. Parece que o S20, o S20 FE, o do ano passado também, já tá vindo com a caixinha estreitinha assim. É porque quando eu comprei, ainda vinha carregador dentro. Se você comprou um S20 FE recentemente, coloca aí nos comentários. Tá vindo com carregador ou não tá? Vai, pra ajudar a galera e pra me ajudar também, porque eu não tô sabendo não. Mas vamos lá, pessoal. Vamos abrir essa caixa aqui. Vem cá, chegue, tome logo com o lado grande aqui, ó. Olha, lacradinho. E aqui agora, bora, cuidado pra não cortar o dedo, rapaz. Esse dedo aqui, muita gente assiste os vídeos e não sabe o que foi, que o bicho é aleijadinho. Isso aqui, gente, foi eu abrindo coco. Ou cipuada com o facão. Lepo! Que o pedaço do dedo virou pro outro lado. Tu é doido, foi sangue que não acabava mais. Eu era criança, rapaz. Mas tem nada não. O importante é que tá aqui o dedo. Aleijado, mas tá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Deixa de conversa, Resiel. Tu tá conversando mais do que o homem da cobra, macho. Abra essa caixa. Que inclusive, pessoal, não sei se eu já falei no vídeo aqui, mas esse celular foi emprestado pela Samsung, tá? Porque chegou caro, virado na mulher, rapaz. 4 mil e cacetada. Eu digo, tu é doido, eu vou esperar baixar pra eu comprar, pra trazer pro canal. Aí a Samsung, ei, tô com unidade, vou te emprestar. Tu quer? Eu digo, quero, mande. Me dê, papai. Emprestado, claro. Terminei da conversa. Tu é doido, eu tô dizendo. Hoje eu tô inspirado pra conversar, viu? Já temos ele aqui. Vamos lá, vamos tirar desse plástico. Chegue. Vou tacar-lhe o dedo para ele ligando logo. Ele tá um pouquinho menor do que o modelo anterior, tá, gente? Que o S20 FE. Vou deixar ele aqui, porque nós vamos ver os acessórios, né? Muito acessório, gente. É muita coisa. Tu é doido, não vai acabar hoje não esse vídeo. Olha, temos já de cara aqui a chavinha ejetora, que eu vou mostrar já para vocês o slot do chip. Temos o que mais? Deve ter muita coisa aqui dentro, né, pessoal? Temos um guia rápido, né? E temos também o cabo USB-C nas duas pontas. Aí você diz, Resiel, me diz uma coisa, macho, aí eu compro. Aqui em casa eu não tenho nenhuma entrada USB-C, essa tal dessa entradinha aí que tu tá dizendo. Como é que eu faço para carregar meu celular? Se arrombou todinho. Não tem como. Brincadeiras à parte, pessoal, a Samsung, ela tá dando a possibilidade de você solicitar um carregador, tá, gente? Para quem compra a linha S21, todos os S21, a linha Fold e a linha Flip, aqui abre assim, né, que dobra. Você pode, quando você compra, você pode solicitar um carregador no site da Samsung. No site, eu vou deixar o link aqui desse site oficial deles para você solicitar o seu carregador, caso você tenha comprado qualquer um desses modelos, tá? Mas vamos lá, pessoal, vamos tirar os plásticos, porque é plástico que não acaba mais, viu, na lateral dele. Eu tô com uma sensação de que... É porque eu não peguei o S20 FE, tá, gente? Pra gente comparar. Se vocês quiserem, eu posso trazer um comparativo entre os dois, pra ver qual vale mais a pena, tá? Claro, quando esse aqui baixar mais de preço, porque por 4 mil reais não dá, né, gente? Não dá de jeito nenhum pra eu recomendar esse aparelho pra vocês, não. Mas eu tô sentindo ele um pouco mais premium, né? Um pouco mais bonito, mais bem construído. Essa tela tá muito bonita, indo até as bordinhas. Tô gostando, viu? Confesso pra vocês. Traseirinha de plástico aqui, né? Que a Samsung diz que é um plástico super premium, super maravilhoso, incrivelmente lindo e durável. Bom, é plástico, continua sendo plástico. Inclusive, pessoal, eu tô falando que não vale a pena por 4 mil reais, mas lembra que o S20 FE chegou no Brasil, menino, custando também o olho da cara. Mas ligeirinho o bicho aí, ó, caiu de preço e aí a conversa mudou, né? Aí ficou arretado. Eu acredito que pode acontecer a mesma coisa com esse, tá? Acredito que quando ele baixar dos 3 mil reais ali, 2.500, nessa pegada aqui, cara, aí o negócio começa a ficar bonito. Mas é um caso a se observar. Vamos ver como é que vai ser o movimento do mercado, né? Como é que vai se comportar. Inclusive, eu vou deixar links aqui na descrição para vocês ficarem acompanhando, né? Ficar ligado.
Você pode também entrar no nosso grupo do GT Ofertas, que lá quando o bicho estiver barato, quando o bicho estiver com preço bom, com cupom de desconto, alguma coisa, a gente posta lá para vocês, tá bom? Então recomendo que vocês cliquem no link, dê uma verificada nos preços e também entra lá no nosso grupo do GT Oferta. Dito isso, pessoal, vamos lá. Vamos tirar aqui o slot do chip duro que só pega, rapaz. Por que é duro, Gesiel? Porque tem uma borrachinha aqui para dar aquela proteção IP68. O bicho é 100% à prova d'água, viu? Mas porque a prova d'água não é obrigado a tá exagerando também não. Mas dá para dar aquela molhadinha na piscina sim. Aí pega um chip ou 2 chips se quiser, mas não pega nenhum cartão de memória. Então fique ligado, não dá para expandir a memória não. Inclusive, o S20 FE, né, do ano passado, ele veio com 2 versões. 6/128 ou 8/256. Esse aqui, só uma versão chegou no Brasil. Versão de 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Por enquanto, é só o que temos. E claro, só temos também uma versão 5G. Esse aqui só tem 5G. Do ano passado tinha a versão 4G e versão 5G, que se eu não me engano nem veio para o Brasil a versão 5G. Ou eu estou doido? Mas vamos lá, pessoal. Vamos para as configurações. Se ligue. Vamos configurar ligeirinho. Vamos tacar ali o Wi-Fi aqui. Deixa eu conectar no Wi-Fi. Vamos lá. Enquanto eu vou fazendo essas configurações, eu quero pedir um favor para vocês, que vocês são arretados demais, gente. Eita, povo arretado que assiste os meus vídeos. Faz o seguinte, a maioria de vocês já estão inscritos no canal, eu tô ligado. Mas quem não tá ainda, taca-lhe o dedo, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação. Tá com dó do sininho, tá? Taca-lhe o dedo nesse sininho, rapaz. E no botão de gostei, todo mundo. Toma-lhe gostei, toma-lhe gostei e toma-lhe gostei. E é isso aí. Vamos para a segunda parte do vídeo, que eu vou configurar aqui. Por enquanto o bicho está reiniciando quando eu conectei o Wi-Fi. Já eu volto para contar para vocês as minhas primeiras impressões com o Samsung Galaxy S21 Fan Edition. Vocês podem ver aí, a Samsung caprichou bastante nessa tela. Definitivamente temos uma tela de altíssima qualidade, com 6.4 polegadas, o que torna ele com um tamanho bem confortável na mão e como vocês podem ver, as bordas fininhas, né, tanto em cima, embaixo e dos lados. Eu gostei bastante disso. Ela tem tecnologia Dynamic AMOLED 2X, o que faz com que nos entregue cores e brilho muito, mas muito alto. E aí, claro, tem suporte a HDR10 Plus, a resolução é Full HD Plus também, proteção Gorilla Glass Victus, que vai dar aquela proteçãozinha maior ali contra riscos, né, leves arranhões e quedas, mas não vá tá derrubando, não derrube não, porque não é garantia de nada, quebra, é vidro e vidro quebra. Mas para finalizar de falar sobre essa tela, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Vamos aqui em visor e aqui em suavidade do movimento. Aqui a gente pode optar por padrão, que vai economizar bateria, ou alto, que aí ele pula de 60 Hz para 120 Hz, o que vai dar uma sensação de fluidez, como eu sempre falo para vocês, uma sensação até de velocidade muito, mas muito maior, só que consequentemente consome mais bateria, mas eu sempre gosto de deixar topado. Outra coisa que a gente observa aqui é o seguinte, ele já veio com a versão do Android na versão 12, olha que legal, versão 12 do Android, e a One UI 4.0, né, a interface da Samsung, a modificação do Android feito pela Samsung. O que está mais completo, digamos assim, já era uma interface que vinha muito bem, né? A Samsung vem caprichando demais no seu sistema, isso aí é indiscutível. E agora eles adicionaram mais algumas características, como por exemplo, essa é apenas uma das, tá gente? Ó, quando você define um papel de parede, por exemplo, eu defini um papel de parede puxando muito pro amarelo, né? Aí eu posso vir aqui em paleta de cores, preste atenção, ó, marcar essa opção e aplicar. O que é que vai acontecer? Ele vai pegar as cores do papel de parede, deixa eu voltar aqui, e vai aplicar nos ícones, tá vendo? Ó, não todos, nem todos mudam, tá? Mas uma boa parte dos ícones mudam para uma cor parecida com a do papel de parede. Eu confesso que não gostei muito dessa cor aqui, eu vou até desativar, mas caso você, por exemplo, meu papel de parede é amarelo, mas eu não quero os ícones amarelos. Aí você pode mudar, ó. Você pode selecionar outras cores, a cor que você quiser, essa é a cor padrão. Então essa é uma das novas características da nova versão da interface da Samsung. Já sobre o áudio, pessoal, se ligue só, ele é estéreo, tá gente? Então sai som aqui e sai som aqui.
aqui, ó, no fone de cima, tá bom? E aqui eu gostei bastante da qualidade sonora. Eu vou tentar exemplificar para vocês aqui, não dá para ter uma noção real, então mais ou menos vocês vão ter que acreditar no que eu vou falar, tá bom? Vamos botar uma música aqui. Eita, pega, tome-lhe. A dança da lagartixa. Ó, esse é o fone de baixo. Se eu tampar no caso, ele continua saindo som na parte de cima, no fone de cima. Não tem a mesma qualidade do fone de baixo, tá? Mas tem uma qualidade boa. Quando você pega e usa ele assim para assistir um vídeo, sabe? Você consegue ter essa percepção do som estéreo, né? Saindo a batida às vezes só de um lado, só do outro. É super legal, cara. O som estéreo super legal. E ele tem também, deixa eu mostrar aqui, ó. Eita, pega, pausar aqui que a zoada eu vou dizer, viu? Ele tem a opção do Dolby Atmos. Você pode ativar isso aqui e dar um plus aí na qualidade sonora, ó. Ó, ativado, vou desativar, ó. Talvez não perceba, vocês não vão perceber muito. Essa diferença é mais perceptível no fone de ouvido, quando não tem buraco para fone de ouvido. Ou miséria! Mas é o seguinte, ou você usa um fone de ouvido do USB tipo C, ou um rabichozinho, né, aquele adaptador que não vem dentro da caixa, você tem que comprar por fora, ou fone de ouvido Bluetooth. Aí sim você consegue ter uma noção, né, sentir uma diferença bem grande quando você ativa o Dolby Atmos. Mas agora nós vamos para um assunto polêmico. Por quê? Vamos falar do processador, da potência desse aparelho. O processador que tem aqui dentro, gente, na versão vendida no Brasil, por enquanto eu gravo esse vídeo, preste atenção, gente, numa coisa, vocês têm que prestar muita atenção. Vocês lembram que o S20 FE do ano passado chegou com o processador da própria Samsung, começou a dar problema, começou a esquentar demais, começou a fazer raiva. O que foi que ela fez? Ela trouxe o mesmo modelo que é vendido lá fora, com o Snapdragon, com o processador da Qualcomm, trouxe para o Brasil. Show de bola, maravilha. Quem tem um S20 FE com o Snapdragon sabe do que eu tô falando, que é um baita de um smartphone. Esse aqui, gente, ele tem o mesmo processador do S21 Ultra, que é o Exynos 2100. É um processador novo, preste atenção no que eu tô falando, no que eu tô explicando. É um processador novo, melhorado em relação ao modelo anterior que tinha lá na linha S20. Esse aqui é o que tem na linha S21. Eles melhoraram bastante, mas temos que ser sinceros, né, gente? Ainda, né, na minha opinião, ainda não bate de frente com os processadores da Qualcomm, principalmente em termos de aquecimento. Eu joguei bastante nele aqui, joguei umas 3, 4 partidas seguidas, justamente para ver, e ele atingiu, né, nessa região aqui, ele atingiu 40 graus, 40, 41, o que não é insuportável, mas é desconfortável, digamos assim. Para quem usa capinha, beleza, acho que nem vai perceber. Mas assim, preste atenção, isso eu tô falando mais na questão do aquecimento, porque em termos de desempenho, rapaz, o bicho é arretado. Olha a água, gente, olha o reflexo, ó, funciona demais, gente, funciona perfeitamente demais, roda tranquilamente, ó. Ó, olha o reflexo, mano. Olha isso, meu Deus do céu. Isso aqui há poucos anos atrás era inimaginável você ter uma qualidade dessa em um smartphone, gente. E roda liso, viu? Roda muito liso. A tela de 120 Hz ajuda demais também nessa percepção. Os 6 GB de RAM poderia ser 8 GB de RAM? Poderia, né, Samsung? Poderia muito bem ser 8 GB de RAM. Mas por enquanto, eles resolveram, não, tome bala. Eita miséria! Eles resolveram não trazer a versão com 8 GB de RAM e 256. Então o que a gente tem é 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Mas lembrando que são memórias rápidas. A memória RAM DDR5, o armazenamento interno, UFS 3.1. Mas vem cá, macho, é verdade aquele negócio de que a bateria não evoluiu merda nenhuma? É verdade, gente. De fato, a bateria se manteve ali nos 4.500 mAh, que bem que poderia ser 5, né? Poderia ser 5, Samsung, mas não é, não resolveram não botar, tá bom? O que temos aqui? Temos uma bateria que em uso moderado, muito provavelmente, eu não posso cravar aqui, isso depende muito de cada pessoa, do tanto de aplicativo que você tem instalado, do tanto de coisa, o que é que você faz durante o dia, mas é uma bateria que pode chegar assim ali a um dia de uso moderado, tá bom? Agora sim, uma característica legal é o carregamento rápido. Ele tem sim o carregamento rápido, que a Samsung promete carregar até
50% da bateria em 30 minutos. 30 minutos, 50%. É bom, é um número legal. Ele tem o carregador, o carregamento wireless. Só colocar aqui na base, ele já carrega totalmente sem fio. Ele tem o carregamento reverso wireless, isso eu gosto. A Samsung tá de parabéns nisso aqui, ó. Wireless Power Share. No caso, você bota aqui e você vai poder carregar um outro dispositivo que tenha suporte a carregamento sem fio, totalmente sem fio, né? Só de estar encostado aqui um no outro. Isso é sensacional. Eu quero demais que os outros fabricantes adicionem essa opção, cara. É muito importante. Mas agora vamos falar dela, gente. Vamos falar das câmeras. Gesiel, rapaz, eu ouvi dizer que melhorou, macho. Eu ouvi dizer que as câmeras ficaram ainda melhor. É verdade, macho? Calma que nós vamos comparar com esse, viu? Calma que nós vamos comparar com esse sem vergonha aqui e a gente vai ter uma noção real se realmente melhorou. Mas vamos falar sobre essa bolinha aqui. Como é que tira isso aqui? Ah, rapaz, aqui, ó. Toma, sai. Ah, miserável. Sai daqui. Aê, macho. Pronto, saiu. Beleza, vamos lá. Temos a câmera principal. Não mudou basicamente nada, tá, gente? A câmera principal é de 12 megapixels. A câmera ultra-wide, a câmera mais aberta, também tem 12 megapixels. Já essa câmera com 3 vezes de zoom, sem perder qualidade, zoom verdadeiro, a câmera realmente ela já tem o zoom, ela tem 8 megapixels de resolução. E a câmera frontal, Gesiel, me diga, macho. A câmera frontal, olha eu e Danilão ali. Danilo? Eita, como eu queria dar um zoom aqui, Danilo. Ainda bem que não dá zoom. Pro povo ver essa cagada que tu fez aí, mano. Cagada de jacu. Vai ficar caladinho, vai? Sim. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Esquece. Gente, esquece o cabelo do Danilo. Eu vou cobrir o cabelo do Danilo. Esquece o cabelo do Danilo. Essa câmera, ela tem 32 megapixels de resolução. Danilo, eu perdi o raciocínio. Com esse teu cabelo. Pelo amor de Deus. Ó. Quem tá com cabelo assim vai reclamar aí nos comentários, viu? Quem tiver com cabelo assim, eu não diga nada. Sirva-se o que eu falei com ele, sinta pra você aí, tá bom? Aí ele tá trabalhando ali, editando os vídeos, quando pensa que não, eu olho pra lá e digo, oxe, o velho da lancha, olha. O velho ali, cabelo branco, amarelo, sei lá que diabo é isso, mas... Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos ver a qualidade das fotos que esse aparelho tira, tá? Vamos ver e depois a gente vê o vídeo que eu gravei com ele. Mas olha só, pessoal, vim aqui pra fora, vim sim, porque eu preciso mostrar pra vocês como é que esse aparelho aqui se comporta quando o assunto é gravação de vídeo. Pois é, eu estou aqui agora com a câmera frontal em 4K 30 fps, mas lembrando que ele suporta o 4K 60, tá? É legal, hein? 4K 60 na frontal é top. Mas olha só, uma coisa legal que eu gosto nos aparelhos mais premiums da Samsung é isso aqui, presta atenção, ó, tô aqui, paradinho, na minha, né? Olha só o que eu vou fazer, vou arrastar o dedo na tela. Eita, não foi não, peraí, de novo, eita, vamos de novo, não foi não, agora vai, eu vou apertar o botão, ó. Pronto, pessoal, mudou pra câmera traseira, a câmera principal traseira. Eu disse que ia arrastar o dedo na tela naquela hora, porque eu lembro que antes você só arrastava assim, uma posição na tela e ele mudava a câmera, agora não foi não. Mas olha só, gente, olha a qualidade 4K 30 da câmera principal traseira, viu? Presta atenção aí. Ah, Gesiel, e consegue mudar para as outras traseiras? Claro que sim. Presta atenção, ó. Vou mudar aqui, ó. Pronto, mudei para ultra wide, a câmera mais aberta. Isso sem precisar, né, parar de gravar, mudar a câmera para depois gravar. Não, durante a gravação. Ah, Gesiel, e a câmera zoom, tu consegue? Claro que sim, rapaz. Olha lá, ó. Tome-lhe. Mudei sim para a câmera zoom, tá vendo aí, ó? Vou até andar um pouquinho aqui para vocês verem como é que se comporta a estabilização. Porque comigo é dessa, rapaz, eu não tenho dó não, eu boto é para torar. Vamos prestando atenção aí no áudio também. Deixa eu botar na câmera principal e andar um pouquinho para vocês verem também como é que fica a estabilização. Eu olhando aqui na tela tá muito estável e muito zoadento também. Vamos prestando atenção aí, gente, no áudio, na estabilização e todos os detalhes, tá? E ó, vou fazer o seguinte, vou botar na mais aberta, olha aí, bora filho de uma égua. E vou caminhar também, vou caminhar ó, perfeitamente aqui. Prestem atenção em todos os detalhes também.
Só que agora vou fazer o seguinte, ó, vou mudar pra cá, pra frontal, pra finalizar esse teste de gravação de vídeo usando a câmera frontal. E aí, gostaram ou não da qualidade de gravação de vídeo desse aparelho? Coloquem aí nos comentários, não esquece não! Pronto, pessoal, melhor do que eu falar é mostrar. Então está aí as fotos e o vídeo que eu gravei com ele. E também tem link na descrição para o Google Drive, onde você pode ver todas essas fotos que eu tirei e outras que eu ainda vou tirar. Fechou? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu não esteja esquecendo de falar nada. Se eu tiver, coloca aí nos comentários que talvez no review, não sei se eu vou trazer review. Esse aqui eu vou devolver. Depois eu vou ver como é que eu consigo outro aparelho desse para trazer mais vídeo para vocês. Tá bom? Valeu, gente. Abraço para vocês e tchau!